em dezembro, sábado, dia 2, véspera do dia 3, e hoje, neste espaço Medicina e Arte, vamos deixar aqui uma novidade, aliás já temos vindo a falar, que é a Feira de Arte, que a Galeria de Feira na Galeria. A Feira na Galeria, porque há aqui uma ideia que eu particularmente subscrevo e gosto, que tem a ver com este Natal ofereça arte. E onde é que vai comprar a arte? Compra onde quiser, mas particularmente na Galeria de Arte Albuquerque e Lima, que durante a próxima semana há uma feira diferente. Mas hoje estamos aqui, professor, para falar de medicina. Voltamos a falar um pouco da peritagem médica. Mas que era importante ser o professor explicar, no fundo, este conceito de oferecer arte. Oferecer arte. No fundo, este ano a Galeria vai fazer, digamos, esse esforço, né, de oferecer, lembrar aos amigos e clientes que podem oferecer uma prenda, mas uma prenda pode ser uma obra de arte. Pode ser um pequeno sebres, uma pequena regaleira onde se guardam os medicamentos, qualquer, uma porcelana, um relógio de coleção, e até quadros e esculturas. Em relação a esses pequenos mimos, não é? Artísticos, que podem ser uma gentileza para com o nosso familiar, o nosso amigo mais próximo, nós vamos ter também um esforço especial. A própria pintura vai ter preços especiais, não é? Pronto. Vamos partilhar essa alegria. Enfim, e as prendas de Natal também têm um certo limite, não é? Não pode ser, enfim, grandes peças de arte, coisas assim, mas de qualquer forma faremos, inclusivamente, pronto, além dessas pequenas peças, destes pequenos brindes de Natal que se pode dar, que são porcelanas, são efetivamente pequenas obras de arte, muitas vezes, e pequenas obras de arte, por exemplo, da Vista Alegre. É uma porcelana nossa, é nacional e é arte. É arte muito significativa, porque a Vista Alegre tem marcado de forma. Além disso, vamos ter, enfim, pequenas prendas também feitas pelos meninos da APP-CDM. Normalmente, durante o Natal, eles fazem pequenas coisas, pequenos bijus, pequenas coisas, para, de certa forma, oferecer e, ao mesmo tempo, participarem e compartilharem essa alegria. Porque fazer arte não é só obra acabada, é o fazer também. E o fazer, e, portanto, vamos abrir as portas da galeria, precisamente à PPCDM, onde vai ter uma banquinha onde vão vender as suas coisitas, cujo lucro é único exclusivamente para a PPCDM. Nós aí, uma forma de partilhar. Uma componente solidária também da Galeria Albuquerque. Exato. E ajudar uma instituição que, com estas crises todas, também começa a viver alguma dificuldade. Se nós podemos ajudar e levar e suscitar a ajuda dos nossos clientes e amigos, ficamos muito felizes nessa partilha verdadeiramente natalícia. Sem dúvida. E deixe-me partilhar com os nossos ouvintes, até porque o desafio foi lançado por si. Quem sabe se uma próxima emissão não será feita precisamente na APPA-CDM, junto desses jovens artistas. Exato. Que são utentes da APPA. Ver o milagre da comunicação, como, por exemplo, alguém que tem poder, não tem poder de comunicação, nenhum, o autismo severo, consegue, de certa forma, comunicar através da sua arte, da pintura. Não é? Da pintura. Isso é uma coisa giríssima. Vamos partilhar. Deixa de estar, como é que é dizer, entalado naquela redoma com os trens, mas espraia-se a pintar, tem prazer a pintar e comunica, tem a noção que comunica com os outros. Porque na partilha da própria pintura, na construção da própria arte, e é curioso isso, transformar a arte num próprio happening. Quase que dá mais prazer a fazer, primeiro, do que ver a obra concluída. A obra concluída já não anda a fazer. Esgotou-se o diálogo. Não é? Não há comunicação com a obra concluída. Enquanto a coisa agora está a ser feita, efetivamente há diálogo, há participação, há comunicação. Nem todos faziam assim. Claro. Eu lembro-me que Rothko fazia de uma forma diferente. Quando começava a pintar, expulsava todos os ajudantes do seu estúdio. Eu tinha de pintar, não queria lá ninguém. Mas isso é outra conversa. De certa forma, a necessidade das pessoas sentirem, enfim, sós. Eu penso na pintura. É muito giro o contraste daquilo que a comunicação, no sentido sós, efetivamente conseguimos comunicar.
E nós vamos, de certa forma, partilhar com essa criação. Portanto, aquilo que depois vai ser visto na galeria, nós vamos ver se conseguimos, como é que dizer, ir ao ateliê, né? Ir ao ateliê. E ver como é que aquelas obras surgem, como é que elas... Ir à construção, e enfim, como aqueles jovens são capazes de construir arte. Fantástico. Deixa-me só para concluir esta temática, eu só quero deixar aqui esta nota, porque eu penso que vale a pena nós irmos depois à Feira de Arte meias, já estou farto de receber gravatas, já estou farto de receber cascóis, porque é que não me há de oferecer este ano uma peça de arte que vamos encontrar na Albuquerque e Lima, na Feira de Arte Albuquerque e Lima, e ao mesmo tempo, se calhar, ser solidário se optarmos por uma das peças dos meninos, ou dos homens e das senhoras da PPSDM. A gente interroga-me, o que é que eu vou oferecer ao meu amigo? É uma dificuldade enorme. Verdade. E a gente perde-se nos centros comerciais, perde tempo, bichas e não sei o quê, mas ali tem um cantinho onde é arte. Na próxima semana a feira abrirá e nós daremos disso e voltaremos, de certa forma, a este debate. Hoje vamos voltar à saúde, também à peritagem médica e, essencialmente, à humanização. Chegámos ao Natal, chegou a altura de humanizar, nem sempre na peritagem médica as coisas são fáceis, às vezes há uma crispação entre a pessoa que acha que tem as suas lesões e, efetivamente, a compensação. Vamos lá ver. Depois da doença, depois do traumatismo, pode ser atropelamento, pode ser acidente de trabalho, pode ser qualquer coisa do género, a medicina e a sociedade procura que eles fiquem completamente curados. Chama-se constitui-se ad íntegro. Então, não há compensação nenhuma. A sociedade pensa, no fundo, que se ficar sequelas, se ficarem deficiências, sejam elas motoras, intelectuais, sejam elas de qualquer forma, essa pessoa tem direito de ser compensada. É uma forma de o compensar, de o auxiliar a ser portador da sua cruz. E essa compensação deve ser equilibrada em relação à gravidade da sua lesão. Ninguém está a dar a oferecer nada a ninguém. Está a compensar. Às vezes vemos nos próprios sinistrados essa cena, mas como é que é? Eu agora, não é um peditório, é uma exigência social, é uma compensação social. Portanto, ela tem de ser cuidadosa. Muitas vezes existe alguma crispação e agora chegou o Natal, chegou a altura de estarmos nesta fase da medicina. A medicina deve diagnosticar corretamente as lesões dos seus doentinhos, deve tratá-lo também com humanidade, deve cuidar dos seus doentes e depois, no fim, vem esta nossa terceira medicina que nós representamos, os centros de perícias, que é a fase da reparação, que é muito importante, socialmente importante. É com muito desagrado e com muita tristeza que a certa altura veja, por exemplo, pessoas importantes da Organização Médica Nacional dizem agora é um aborrecimento porque nós estamos muito sobrecarregados e no tempo do Covid e estamos muito sobrecarregados e agora temos médicos que estão efetivamente ocupados a fazer avaliações e isso tudo. Eu penso que isso chocou-me bastante. Porque essa terceira fase é muito importante. Nós não a podemos separar dela. Nós não podemos abandonar socialmente os nossos doentes em todas as suas fases. E a terceira fase é muito importante. E muito importante socialmente. Porque senão vem o sentimento de revolta em relação à sociedade que o despreza, a sociedade. Enquanto ele trabalhou, ele foi capaz de trabalhar, enquanto ele foi capaz de dar alguma coisa aos outros, efetivamente, toda a gente o explorou. E agora, quando chegou à altura de ser compensado desse esforço, quando se vê limitado, vem todas as incompreensões. E isso é real. Mesmo que a lei preveja, por exemplo, que todo trabalhador que aparece depois com uma lesão deve ser dada na firma onde ele está a função compatível. Isso não existe. Isso não acontece. Porque o que acontece é que muitas vezes é postulado sem devidamente reparado. E começa essa luta. Onde recentemente tivemos no consultório
uma sinistrada que acabou por entrar em conflito com o nosso colega, pronto, acabou por desempenhar aí um papel, quanto a mim, um bocado agressivo em relação à pessoa. O que é que acontece, por exemplo, nas lesões do ombro? A pessoa tem as lesões do ombro e muitas vezes o que se pretende é fazer a valorização sobre a capacidade de levar o ombro acima e abaixo. Então, vemos, por exemplo, às vezes em intervalo de trabalho, no meio da seguradora, dirigir-se à pessoa que tem um ombro doloroso, espetar com o ombro para cima, porque há um artigo de tabela que dá a desvalorização consoante o ombro se leva mais ou menos para baixo. Então é uma questão que, se for acima, é para uns 3%, se for 6 ou 7%. E então vai direito a um doente que tem um ombro doloroso e quer empurrar o ombro para cima. E quando a pessoa se queixa e lhe dói, ele diz, lá está, não está a colaborar. E já havia, inclusivamente, num tribunal, o juiz sair, enfim, do seu lugar de diretor e vir arranhar com o doente. O senhor tem de colaborar com o médico, o senhor deve colaborar com o médico para eu poder avaliar. O que o homem tinha única exclusivamente era dor. Recentemente, numa dessas atividades, enfim, puxar o ombro para cima, resultou uma lesão para a doente que estava a ser observada. E aí começou um processo. Eu penso que estas situações são extremamente desagradáveis, não devem acontecer. E muitas vezes ficam, quer dizer, o próprio doente que tem a dor, coitado, depois, reparem, o ombro não é só chegar acima, porque ninguém anda a trabalhar com os braços no ar. Interessa-nos a capacidade residual que o ombro tem de levar a mão onde a gente quer. E não ninguém, só se for um pintor ou um bailarino, não é um bailarino do corrinho e do Algarve, cada com os braços no ar. Efetivamente, as pessoas têm de avaliar como deve ser e avaliar com uma certa sensibilidade. E daí resulta alguns conflitos. A maior parte das vezes o sinistrado economicamente é frágil e não tem dinheiro para meter um advogado a seguir, mas às vezes acontece que não é assim. E aconteceu-nos isso, por exemplo, no caso do oficial de cavalaria, que era fazer parte das forças especiais, que a certa altura teve um problema da coluna. E foi preciso operar aquela coluna e meter-lhe uma barra de arranque. Então, são 2 ferros metidos a cada lado da coluna que fazem a rigidez todo aquele segmento da coluna. Ora bem, ele acabou como oficial de forças especiais. Isso não foi considerado pelo tribunal, enfim, quer dizer, achavam que ele, polícia, alguém que inclusive nos defende. Isso às vezes choca-me um bocado. É que aquele homem tem de haver, se existe, como é que dizer, algum cuidado na reparação de lesões como estas, polícias, forças especiais, tem de ter algum cuidado, algum respeito pelas lesões, porque é alguém que, de certa forma, defende a sociedade e deverá ter alguma proteção, porque nós somos nós que estamos em risco. E lembro-me que daí resultou um conflito e acabou por haver uma ação judicial que efetivamente o nosso comandante ganhou. A maior parte das vezes não, as pessoas acabam por não avançar com isto, porque, enfim, o seu poder económico não é grande e, felizmente, para algumas situações que efetivamente eu reconheço que poderiam dar algumas dores de cabeça, enfim, aos nossos colegas, que às vezes apreciam isto de uma forma bastante aligeirada. Leviana. Depois, o problema da dor é muito complicado. É muito complicado por várias razões. Uma delas é porque 60% das lesões ortopédicas deixam dor. 33% fica deformidade ou uma disfunção qualquer. Mas a deformidade e a disfunção, as pessoas olham para o espelho uma vez não gostam e depois adaptam-se à sua vida. Isso é muito importante. A disfunção, há compensações possíveis. A fisioterapia se calhar também ajuda, mas a dor não. 60% causa dor. E a dor é extremamente discutível na sua valorização. Porque, como não é objetiva, por vezes é menosprezada. Mas uma pessoa levantar-se com dor, trabalhar com dor, ter, ao fim do dia, ainda mais dor,
deitaste na cama em certas posições ter dor, é algo que vai, de certa forma, enegrecer a sua vida, acinzentar a sua vida. E ela muitas vezes é sobrevalorizada em medicina legal. E é pena. E depois a dor também suscita, às vezes, muita discussão. Nós temos um trabalho curioso em que fomos avaliar a dor depois de uma fratura do escafóide. E fomos avaliar a dor depois de uma doença de Kienbock, que é uma necrose do semilunar. A fratura do escafóide dá uma dor de movimento, mas de certa forma às vezes mais tolerável que o escafóide. A lesão do escafóide, que é uma lesão de necrose semilunar, sei lá, acontece por reumatismo, enfim, por causas mais diversas, mas não por traumatismo, dá um punho muito mais doloroso e muito mais complexo, com dor quase às vezes mecânica ou inflamatória. Agora, o que é que nós observamos? É que a fratura do escafóide, que nós muitas vezes fazíamos, por exemplo, o teste de beta-2, a ver a capacidade residual da dor e a sua diminuição, era menor do que aquela, era menos tolerada pelo doente. Mesmo que a fratura do escafóide resultasse de uma queda. Se fosse do acidente, podia ser, não, estou a exagerar. Não. A pessoa não tolera a dor que vem da fratura, porque a fratura aconteceu no momento súbito. Uma ruptura rápida e as pessoas não encaram isso bem. A doença de semilunar, que dava pulsos muito mais dolorosos, as pessoas adaptavam-se progressivamente. Não tinham qualquer ressentimento àquela doença, agiam, adaptavam-se. Porque é uma doença que acontece e, de certa forma, vai se insinuando e não resulta daquela quebra súbita de equilíbrio. Nós temos muitas vezes, em relação à dor, a dor que é traumática, é muito menos tolerada do que a dor que resulta de doença. Mesmo que a dor da doença cause uma incapacidade muito maior. E às vezes isso dá alguma interpretação, de não, as pessoas estão a exagerar, as pessoas querem efetivamente lucros, secundários, etc. Não, é que a dor, que resulta do traumatismo, do acidente, muitas vezes é muito pouco tolerada, porque se insinuou, perturbou a vida e tudo isso. E resulta de um evento que quebra, de certa forma, a adaptação das pessoas à sua. Por outra vez, também existe a parte do sinistrado, e é preciso dizê-lo claramente, há uma intenção de hipertrofiar as suas queixas. Porquê? Ele queixou-se aqui, queixou-se ali. Quando diz hipertrofiar, esconder. Não aumentar. Não aumentar. Aumentar. Dizer e queixar-se muito. Porquê? Porque com receio, ele vem normalmente de várias observações em que diz, está bem, porque a gente liga à dor. Que vão intimidando, não é? Que vão, de certa forma, ficar com medo de ele ser menosprezado da sua limitação. E então, normalmente, ele também exagera. É curioso porque exige duas hipóteses. Há quem exagere e há quem não, e há quem, pelo contrário. A gente quase que descobre a dor. Então, mas esta rádio, então, este punho está assim. Mas eu não tenho dor. Então nos adapto, não é? Portanto, há dois tipos de atividade. Mas isso não implica que a dor seja devidamente valorizada. E o perito médico tem a obrigação não de pô-las de lado. Alguns podem fazê-lo para não serem enganados, não é? Outros podem fazê-lo porque, efetivamente, deliberadamente, estão do lado oposto. Quer dizer, a seguradora, muitas vezes, enfim, quer fazer, prestações mais económicas possíveis, está do outro lado daquele que normalmente nós, no centro de perícia, estamos do lado do sinistrado, não é? E pode efetivamente haver essa tentativa de desvalorização, mas o doente quer fazer convencer quem o avalia que aquilo é de facto um prejuízo. Mas as pessoas e a medicina legal, o professor Sá dizia que a pedra de toque do verdadeiro perito é a valorização da dor. Ele tem de valorizar a dor e não pode ignorar, tem de assumir responsabilidade, dizer, o doente queixou-se de dor, mas eu não acredito. Tem de dizer, não há nexo. Não tem nada a ver com o acidente. Mas tem de assumir isso. Não pode fazer isso, é pôr de lado. Pôr de lado e tal. E fica 60% das queixas de lado, não pode ser. Especialmente na valorização das sequelas ortopédicas. Estamos a falar de quê?
da humanização, se for possível, da medicina. Não é? E aí essa humanização tem a ver com quem? Tem a ver com todo o processo, com todos os intervenientes, desde os médicos que fazem a avaliação, passando, digamos, pelos peritos e pelos responsáveis pela não pode ser uma atividade ríspida e não senhora, não acredito na sua dor ou qualquer coisa do género. Eu lembro de uma perícia em que alguém tinha sido operado numa guerra de escala por estes novos métodos, enfim, que são normalmente, não é uma cirurgia aberta. Na cirurgia aberta a gente vê tudo. Na cirurgia, normalmente, por artroscopia, enfim, no fundo vemos as lesões por um canudo, não é? De certa forma. Depois ampliado por uma tecnologia, efetivamente tinha sido retirada a hérnia, estava entre os discos, mas a ponta da hérnia tinha descido por ali fora do canal. Portanto, depois quando se fazem os relatórios e quando se vai ver depois, vai-se ver que afinal tinha ficado lá material. Estava lá embaixo, tinha perfurado, tinha escorregado por ali abaixo. E lembro-me que o perito do seguro, inclusive chegou ao ponto de dizer, não, esta dor, eu não acredito nesta dor, que chegou a chamar simulador à pessoa, não é? Ora bem, enfim, nós podemos a seguir provar que afinal o simulador, o que tinha o resto de uma hérnia e, portanto, tinha toda a razão para ter dor. Claro que são, enfim, estes conflitos habituais e, no fundo, de certa forma, é uma parte da medicina que também interessa humanizar. Não, e é importante que as pessoas saibam disto para quando sentirem na pele ou porventura precisarem de alguém que os ajude, poderem recorrer, por exemplo, ao gabinete de peritagem médica, como é o caso. Eu estou outro qualquer. Eu estou outro qualquer. O importante é que as pessoas saibam que têm direitos. Os podem acompanhar. Têm direitos. Professor, desejo-lhe um bom fim de semana. Para a próxima semana, se calhar mais do que uma vez, vamos falar aqui com quem nos escuta, porque eu estou mortinho para ir ao mercado de Natal, para tentar ver o que é que eu posso oferecer em termos de arte aos meus amigos. Os nossos jovens pintores e não só. Um bom fim de semana. Muito obrigado.